Olá, bem-vindos de volta. Esse é o seu Terê TV, canal 11. Esse é o nosso Quero Mais Saúde, na nossa sessão de terapia. Você pode enviar seu e-mail para r61@hotmail.com. Atendendo a pedidos, hoje a gente está falando sobre casamento. E a gente tem pego aqui os e-mails das pessoas, duas pessoas extremamente infelizes no casamento, já nos mandaram aqui as suas considerações sobre a vida adulta. O próximo e-mail aqui é da Vânia. A Vânia diz o seguinte: o início da minha vida de casada foi um inferno. Eu e meu marido trabalhávamos para sustentar 4 irmãos dele que moravam conosco. Eu ganhava o dobro que meu marido, mas acabei largando o trabalho porque me senti explorada pelos meus cunhados. Ficamos todos vivendo do pequeno salário do meu marido. Nasceu meu bebê e os cunhados foram todos embora. Mais um ano depois eu estava doente, pressão alta, tonteiras, me levaram ao hospital frequentemente. Hoje passo o dia deitada na cama, pois as tonteiras são fortes demais. Será que devo procurar um psiquiatra? Voltar a trabalhar seria a solução? É incrível quando a gente pensa que o que nos leva a ficar doentes emocionalmente? São as nossas frustrações. Quando a Vânia, no início do casamento, ela diz aqui que o casamento começou um inferno, mas era ela que sustentava todo mundo. Então, o que a Vânia criou? Ela criou uma situação em que ela era a mantenedora de tudo. Ela tinha um controle sobre tudo. Quando, a partir do momento em que ela perde o controle sobre essas coisas, ela começa a adoecer. Por que será que as tonteiras não apareciam antes, quando ela estava mantendo sozinha essa casa, e aparecem agora, exatamente quando ela não sustenta mais a casa? Então, assim, essa palavra de sustentar, essa maneira como ela lida com isso, eu preciso sustentar a casa, é bastante peculiar nas pessoas absolutamente controladoras. Quando ela tem o filho dela, e que todas essas pessoas e que dependiam dela se retiram, ela tem apenas o filho para depender dela. E tem apenas o salário do marido para que essa casa seja mantida em ordem, para que essa casa consiga se pagar. E nós sabemos que não é fácil manter uma vida financeiramente adequada quando nós ganhamos pouco, né? Realmente é a matemática mais difícil de se fazer num casamento. A gente tenta controlar quando vai ter filho, a gente tenta controlar quanto tempo a gente vai ficar no trabalho, quando é que a gente vai ganhar, se a gente é comissionado, o que a gente pode fazer para ganhar mais. Quando ela perde esse controle, ela perde o controle sobre a própria saúde emocional dela, a psique dela ficou alterada, ela perde o controle e realmente se descontrola e começa a sentir essas tonteiras. Isso me parece aqui, Vânia, a grosso modo, né, porque o seu e-mail é bem curtinho, bem sucinto, mas me parece um pânico afetivo. O pânico nos aparece na hora que não controlamos mais a vida e aparece justamente em pessoas extremamente fortes e que que mantêm as coisas em pé. Quando ela para de manter as coisas em pé, ou de se preocupar com a vida do outro, ou ter o controle sobre o outro, ela começa a se ver muito sozinha e vai ter que responder às suas questões. E ela mesma se pergunta aqui se precisa de um psiquiatra. Diferente de várias vezes em que a gente recebe e-mails aqui ou cartas, em que as pessoas dizem, não, mas eu acho que eu não preciso de um psiquiatra. E ela precisa de uma terapia para se adequar a essa nova Vânia, que é uma Vânia que ela não está reconhecendo. Ela reconhecia a Vânia que tudo podia fazer, que tudo podia manter, que tudo podia pagar. Ela não é mais essa Vânia. Então, dentro dela existe ainda essa mulher forte e que pode sim sustentar de novo, ir trabalhar. Essa filha pode ir para uma creche, outras pessoas podem cuidar dela e ela pode retomar a sua vida, né, da maneira como era antes. Ela não vai ter mais esses cunhados todos para sustentar, mas ela terá ainda condições, né, porque ela se dará essa condição de estar novamente dizendo, esse aqui é um casamento, não é uma sociedade só, né? Porque quando existem várias pessoas agregadas na sua família, ele não vira só um casamento, ele vira uma sociedade em que você, é uma sociedade limitada, né? É até ilimitada, digamos assim, que tem pessoas, indivíduos dentro da sua relação, que não foram convidados para estar lá.
Mas na hora que o filho entra, eu achei engraçado que os cunhados saem. Então, assim, eles saem do papel de serem filhos da Vânia e filhos do próprio irmão, né, daqui do José, e aí eles vão ter que se virar, não vão? Então, assim, não existe mais essa, né? Não há dúvida de que tem gente que, mal dia amanhece, já é obrigada a comer o pão que já amassou, digamos assim. Eu até diria que a imensa população vive assim, nós sabemos. Leva de mulheres que enfrentam o inferno diurno e noturno. Pela manhã a mulher já acorda com o resmungo do marido, e aí se lembram, né, que, pô, mas como é que é? E o ônibus lotado, e o trem que não passa, é obrigado a aturar gracinhas que vêm lá. É quando surge, ela encontra em casa um filho berrando, com fome, e ainda ela tem que, né, ser uma deusa ainda para manter o controle sobre tudo isso. Mas, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sucumbe a essa vida infernal. Enquanto tem pão e teto para morar, elas vão vivendo. Algumas delas até com uma alegria e a felicidade no coração por terem esse pão para comer. Algumas delas, por mais espantoso que seja, é que aceitam a vida exatamente como ela é e não ficam se cobrando nem se culpando pelo que têm. Não estou falando de alienados, de bobos alegres ou de conformados com a má sorte. Refiro-me a uma floresta humana de gente, uma cascata imensa, gente feita de alma, de jacarandá. Esses são resistentes, cuja vocação para a vida é muito mais, elas suportam qualquer condição mais dura de existência. Acontece que o que torna um inferno não é o fato em si, mas uma vida infernal, mas é o desejo permanente de que a vida seja um paraíso. A vida nem sempre é paraíso, né? E se a gente fica lutando para que a vida seja um paraíso, a gente está levando a vida errada. A gente tem que lutar para que a vida seja boa. Ela não precisa ser um paraíso. Lutando para torná-la, entre a guerra e a vida real, o nome de uma vida imaginária. Ou então somos revolucionários, os grandes transformadores da vida. Formam o time dos deprimidos, os revoltados, os indiferentes. Depois de tanto lutarem para remover a montanha, caem exaustos, apáticos e até desesperançados com a vida. E todo o resto rosnando para a montanha, como se fosse o bastante para removê-la. Tem gente que vive a vida sempre rosnando, sempre reclamando, achando que essa montanha será removida com o próprio rosnar dela. Passam a vida movidos pelo fígado e não pelo coração. É bem bacana parece até poesia para o meu ouvido. Passam a viver movidos pelo fígado e não pelo coração. Já viu gente irada? Já viu gente que reclama o tempo inteiro da vida, da condição, né, do estar mal amado, do não estar na vida? O fígado, ele fica cansado, mas esse fígado, ele é cheio de rancor, ele é cheio de raiva, ele é cheio de ira. Quando a gente falou aqui dos 7 pecados capitais, a gente fala dessa pessoa irada, né? E como é difícil para o irado conseguir ver que existe um coração, né? Não, para ele só existe esse fígado. Na realidade, nada mais inferniza a vida de uma pessoa do que estar fixada no céu, obstinada em ir embora para Passárgada, como diz o poema. É amiga do rei, inconformada e revoltada, porque não encontra e nunca encontrará a sua terra prometida. A Vânia só encontrará essa terra quando ela voltar a viver nessa terra. Por enquanto ela está flutuando numa existência psíquica que ela está muito mal, por sinal. Essas tonteiras são de que a cabeça está cansada, o cérebro está cansado, as lutas dela, quando ela olha para essa luta, parece que as lutas foram em vão. É por isso essa coisa da tonteira, quando a gente perde o controle. E a tontura nada mais é do que essa perda de controle cerebral mesmo, né? Bem, o próximo e-mail é da Vanise, ela diz o seguinte: quando jovem, ganhei vários concursos de beleza. Fui Miss, Rainha da Primavera, a mais bela estudante. Eu era noiva de um rapaz a quem me entreguei, mas depois descobri que ele era casado. De lá para cá, tive vários namorados. Cheguei a viver 3 anos com um homem que me abandonou e de quem tenho um filho. Nunca atingi plena realização na minha vida sexual. Hoje tenho 27 anos, tenho 30 quilos a mais e há 2 anos não faço sexo.
Tenho medo de tudo e de noite não durmo com pavor de ladrões. Até os aparelhos elétricos, eletrônicos, domésticos me assustam, porque acho que a qualquer momento eles podem explodir. Não sei se vou suportar tantos problemas, estou precisando da ajuda. Sob certos aspectos, até uma privilegiada aqui, né? A nossa amiga Vanise. Nasceu linda, tão linda que foi Miss e foi rainha. Vamos pensar no que é isso, né? Esse estado de vaidade que ela se coloca e no abandono que isso reflete depois. Como é que se pode ser rainha, ser invejada, né? E depois, numa evidente gigantesca vantagem da beleza física, ela vai aumentando infinitamente o poder de sedução. Provavelmente desde pequena já era paparicada, todos diziam que gracinha, que lindinha. Certa ocasião, quando iniciava a minha carreira, conheci um homem que dizia assim: quando às vezes o privilégio é excessivo, não são as melhores condições para se ter um desenvolvimento da mente humana. As mulheres excessivamente belas, por exemplo, recebem do mundo tantas facilidades e tantas mordomias que não são estimuladas a desenvolver as suas aptidões para a vida. As menos belas são obrigadas a se desenvolver para a vida, que elas têm que lutar um pouco mais, porque ninguém vai estender tapetes e chamar elas de lindinhas o tempo inteiro. Resultado, as muito belas acabam por se formar em personalidades frágeis, e tão frágeis que qualquer pancadinha é capaz de derrubá-las. É provável que você seja um desses casos, Vanise, em que a riqueza excessiva acabou gerando uma pobreza psicológica. Não há dúvida de que você teve suas desilusões e descobriu que o homem com quem você era casado já era casado. Então, isso já diz assim: como é que você não percebeu? Como é que eu fui tão boba? Como é que eu pude ser tão idiota? Como é que eu pude acreditar? Então, quer dizer, esse engano, né? Com a beleza a gente não se engana. Ou o sujeito é bonito ou é feio. Não existe mais ou menos para isso. Foi abandonada pelo pai do seu filho. Mas quem no mundo não vive essas duras decepções e consegue literalmente continuar acreditando na vida e vivendo a vida? No entanto, diante de traumas inevitáveis da vida, você reagiu de forma radical. Como nas vezes que se movimentou acabou sendo frustrado, você se resolveu ficar trancada em 4 paredes e comer mais do que cabia na sua boca. Nos prováveis ladrões, você encarnou esse pânico. É como se os eletrodomésticos, naquele giro de motor, pudessem incitar em você uma energia fantástica e até explodir. Na verdade, quando você fala em explodir, você está falando de você explodindo com você mesmo. Você explodindo desse desejo, né, até infame de comer mais do que você necessita. Você engordou aqui 30 quilos, então quer dizer, você está se punindo por ter sido abandonado. Como não achava razões para ter sido abandonada porque eu era muito bonita, resolveu ficar literalmente feia, para que isso se transforme em você explodindo. Isso me faz lembrar uma novela antiguíssima, em que a Dona Redonda explodia. Assim, a Dona Redonda era uma mulher amada, mesmo sendo gorda, mas ela era uma pessoa compulsiva. Então, sobre a compulsão, ela é um impulso que ela pode detonar coisas contra você. Então, esse estado de pânico das coisas é exatamente essa perda de controle da boca, e essa boca que nem acaricia e nem gosta do que está provando. Tanto é que nunca chega no estado de que foi saciada. Você sempre reprimiu o seu lado fêmea e deslocou toda essa inspiração na sua garra pela comida. Nunca sequer se permitiu uma realização enquanto mulher, tão melindrosa que era. Quando as emoções mais intensas, lindas e sutis não podem se realizar, elas permanecem intensas, perdem depois o seu refinamento e se transformam numa realização primária. Na comida, por exemplo, você está numa realização primária do que não foi saciado antes. Por que você não consegue se saciar disso? Por que você não consegue se deixar nesse apetite voraz, né? Que é um apetite enorme pela comida, que na verdade é uma falta de apetite com a própria vida. É uma vida que nunca será saciada, que nunca seria boa o suficiente. Nada de saladas, comidas aguadas e sem sabor.
O apetite se volta para o mundo quente das elevadas calorias, onde sobram altas taxas de açúcar, mas onde sempre falta aquilo que a pessoa mais busca, a compreensão e o afeto. Você, Vanise, está sempre buscando a compreensão de que, como você, tão linda, pode ser abandonada, como você, tão linda, pode ser traída, como você, tão linda, precisou ter um homem que enganasse você. Então, assim, quando você é enganada, você se sente rejeitada. O engano nada mais é do que uma parcela da nossa rejeição e que nos demonstra, diz exatamente quem nós somos. Somos pessoas de perdas, somos pessoas de erros, podemos errar nas pessoas que escolhemos para ser o pai dos nossos filhos. Não é crime nenhum você não adivinhar quem é aquele homem com quem você está se relacionando. Crime é o que você faz hoje com a sua vida, de ficar sempre se punindo, se auto-infringindo uma comida que você não precisa comer, e está comendo de maneira insaciável, como se isso fosse resolver alguma coisa. Na verdade, é um preenchimento de vazio, é como se fosse um balão imenso. Você tem um balão imenso para ser preenchido e ele sempre terá uma parte vazia. Porque um sujeito psicamente alimentado, ele tem partes vazias sim, mas ele consegue lidar com as suas partes vazias. Ele não reclama porque aquilo está vazio. Ele sabe exatamente porque deixou aquele espaço vazio. Você precisa de muito mais compreensão a si mesma e muito mais afeto e amor a si própria para parar de fazer cometer esse crime com você mesma, né? Esse crime de não se deixar mais viver, nem de ter prazer, nem de ser uma pessoa desejante e, acima de tudo, desejada. Bem, o próximo e-mail da Regina, ela diz: sou professora, mas abandonei o emprego porque não tinha uma pessoa de confiança com quem deixar meu filho. A partir do momento em que me vi sem trabalho, apenas cuidando de tarefas domésticas, muito voltadas para dentro de casa, passei a ser uma pessoa extremamente insegura. Quando tenho que fazer compras, só de imaginar que tenho que atravessar a rua, morro de medo de ser atropelado. Quando é para ir para um lugar mais distante, a insegurança fica maior. Ainda não saio, estou num casamento em que não faço nada. Só saio se for acompanhada do meu marido. Aí você vai dizer: sou dependente dele? Se você tiver que entrar no elevador ou subir uma escada rolante, aí fica tudo pior. Meu marido reclama muito e não admite que uma mulher adulta tenha que sair acompanhada do marido a todos os lugares. Ele fica me censurando o tempo todo. Por outro lado, fico chateada por não me sentir capaz de realizar as coisas que eu gostaria. Já tentei fazer um curso de pintura e achei que os meus trabalhos eram sempre repetitivos, o que não tinha criatividade, e ficava achando que sou menos inteligente que as outras pessoas. Vejo muita gente cheia de habilidade, enquanto não me acho capaz de coisa alguma. Sou muito vaidosa na parte estética. Só gosto de sair quando estou me sentindo bonita. Gosto de ser elogiada. Isso é normal ou é um mau sintoma? Muito boa sua perguntinha aqui, né, querida Regininha? O problema da Regina é assim, por que é que ela, como professora, não conseguiu confiar alguém para cuidar do seu filho? Isso chama-se medo, né? E uma necessidade de controle enorme, porque ela não pode controlar o que se passa no colégio. Se bem que hoje em dia até existem creches já que tem filmadoras que você pode acompanhar pelo seu computador, pelo vídeo em casa, o que se passa com o seu filho. Então, nos tempos modernos, não se cabe mais essa finúria de desculpa. Essa dependência enorme desse marido é uma dependência quase que, não é só física não, ela é uma dependência química, né? Ela precisa dele para se descartar da ansiedade de estar na rua sozinho, para se destacar do medo de viver a vida sozinho, desse pânico de atravessar a rua, achar que pode ser atropelado. Realmente seu marido tem razão quando diz que isso não é coisa de mulher adulta. Isso é coisa de uma pessoa adulta que está com um problema também de síndrome do pânico. Que você começa por aí, você primeiro abandona seu emprego, depois você fica em casa, depois você se repete em coisas que você nem sabe se gosta de fazer, mas continua assim, vivendo a sua vida de maneira pesarosa, né? E com consequências penosas para você.
E, ao mesmo tempo, se contradiz aqui no final da cartinha, quando diz assim, mas sou muito vaidosa na parte estética. Que não adianta a gente ficar pintando esse nosso rosto externo, se a gente não está pintando essa porcelana interna aqui. Quando você diz que foi para a aulinha de pintura, você diz assim, estava sempre fazendo trabalhos repetitivos. É porque você sabe que os seus erros, eles são também repetitivos. Na sua vida você tem feito coisas repetitivas e errôneas. E mesmo quando você vai no curso, esse seu inconsciente está aí falando, né? Porque ele fica batendo na mesma tecla, de que você não tem feito algo adequado, que você precisa mudar essas repetições. Só gosto de sair quando estou me sentindo bonita. A maioria das mulheres tem essa característica. Ninguém em sã consciência sai de casa absolutamente feia para ir a algum lugar. Ela gosta de ser elogiada? Todos nós gostamos. Mas ela precisa estar confortavelmente linda, vaidosa, pintada, arrumada cabelo, para realmente se sentir bonita. A cabeça humana, ela é muito pequenininha por fora, mas por dentro ela encontra um mundo de dimensões infinitas. Nesse mundo existe, por exemplo, uma máquina do tempo, capaz de nos transformar e nos transportar para outras épocas. Mas, infelizmente, não estamos mais em Atenas. Ela nos carrega por outras épocas, pela nossa própria vida. Facilmente acionada, tirando-se o presente, fazemos com que andamos para trás como caranguejos. Nosso pensamento resiste ao caranguejo. Dificilmente voltamos a pensar e agir como criancinhas, graças a Deus. Mas nossa emoção é vulnerável a toda sorte de regressão. Quando a gente regride emocionalmente, volta a se sentir como criança. Mas, desgraçadamente, regredir não é retornar ao mundo encantado de ser realmente criança e de se estar realmente na infância. Uma coisa é ser criança, levando a vida de criança. Outra é ser adulto, querendo levar ainda uma vida de criança. Outra é ser um adulto com todas as exigências que o mundo e a sua própria cabeça podem lhe fazer. Como a regressão do caranguejo dá no adulto, ela pode não gostar nem um pouco de estar sendo criança, principalmente se a máquina do tempo, que a empurrou para trás, estiver sem controle. A máquina que está arrasando para um lado e o outro está deixando de retomar as relações e as suas emoções de adulta. Para uma criança, é um desprazer e um terror sair sozinha na rua, enfrentar o jugo duro, elevadores, escadas rolantes e automóveis. Tudo enche de medo, porque tem uma causa, ela é uma criança. O enigma pode ser descoberto. O que ligou a sua máquina e botou a sua marcha ré de caranguejo. Vou arriscar um palpite. Acho que foi um lado seu que ficou nada satisfeito com o fato de ter largado seu emprego e abandonado certo grau de independência financeira que você tinha antes de casar. Então, não prover a própria vida também te infantilizou e te deixou, então, em descrédito com você mesmo. E você, então, desiste de crescer e de enfrentar a vida. Resolveu, então, regredir, voltar para casa e apenas cuidar da criança, dependendo do marido como se dependesse do seu pai e da sua mãe. Então, virar criança para você pode ser bom ou não. Você se pergunta, a vaidade é um mau sintoma? Não, naturalmente você precisa ser elogiada. Só que o seu marido não é o seu pai, ele é o seu marido. Não se esqueça disso, minha querida. A cabeça humana é capaz de milhares de tramas. Não se deixe mais levar pela vida de caranguejo. Seja vaidosa consigo mesma, mas seja independente com seus sentimentos. Procure sua independência um pouco fora do casamento, mas se mantendo ainda casada. Você vai ver que tudo pode dar certo, querida. Um grande beijo, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já, nossa sessão de terapia. Até já.